Oi, gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de crescer, aprender e espalhar amor. Potifar mandou José para a cadeia. Ele poderia ter matado José, mas ele preferiu mandá-lo para a cadeia, porque lá provavelmente ele iria ser esquecido até morrer. Você não está entendendo nada? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Alessandra Bernardino, estou aqui contando a história de José. Vou deixar aqui embaixo na descrição os vídeos anteriores para que você fique por dentro dessa história inspiradora e não perca nenhuma parte, consiga aí entender tudo que está rolando por aqui. Já tinha se passado alguns anos desde que Potifar comprou José como escravo. José cresceu e ganhou a confiança de Potifar, também fazendo ele enricar. José cresceu tanto no sentido fisiológico como no sentido de pessoa. Ele cresceu como pessoa. Só que ele não cresceu apenas para os olhos de Potifar. A mulher de Potifar começou a reparar que José havia crescido, que o tempo tinha se passado e José não era mais aquele menino que tinha chegado na casa dela. José agora era um homem. E digamos de passagem, que homem. Então, ela começa a olhar José com interesse e desejo. Então, ela faz uma proposta para José, que José se deite com ela. Porém, José diz: o meu senhor Potifar não me negou nada da casa. Eu não tem um funcionário sequer que esteja acima de mim. Eu comando toda a casa. Eu tenho acesso a toda a casa e tudo que nela tem. Apenas uma coisa o meu senhor não me permitiu ter, que é você, por ser a esposa dele. Um pouco óbvio, né, gente? Então José se sai daquela situação ali e não se deita, claro, com a esposa de Potifar. Porém, ela continua insistindo para que José se deite com ela e criando situações ali para que então ela consiga ter José em seu leito. Porém, José é muito esperto e ele se sobressai muito bem até então. Ele evita ali ficar com ela ali sozinho, dentro de casa, no ambiente fechado. Ele faz as coisas que ele tem que fazer e respeitando sempre o espaço, apesar da tentação. Porém, essa recusa de José não deixou ela muito feliz. Com certeza ela deve ter ficado muito irada. Primeiro que deveria existir uma situação ali: eu sou a senhora, você é meu servo, você é meu escravo, você precisa me obedecer. E José não cedia de jeito nenhum. Então, um certo dia, José precisa entrar na casa para fazer suas tarefas e ele percebe que não tem ninguém em casa, não tem nenhum funcionário, né? Que não tinha ninguém. Ela estava lá, a esposa de Potifar, porém não tinha nenhum dos funcionários, nenhum dos empregados em casa. E vamos pensar um pouquinho. A casa do comandante da guarda real tinha vários empregados. Então essa casa devia ser cheia de gente sempre, gente entrando, gente saindo, resolvendo uma coisa, resolvendo outra. E deveria ser muito estranho. Realmente não tem ninguém em casa, somente ela. Mesmo assim, José entrou para fazer seus afazeres e nesse momento ela ataca José, pega José, puxa sua túnica e diz que José tem que se deitar com ela. Ele simplesmente corre, foge e nessa fuga acaba ficando com a túnica nas mãos dela. Olha que situação terrível. Ele sai correndo da casa desesperado e ele não quer fazer isso porque ele não vai pecar contra Potifar e muito menos contra Deus. E ele sai correndo de dentro da casa. Ela, muito sorrateira, sai gritando, chamando todos os empregados, dizendo: olhem esse hebreu, olhem o que ele fez comigo. Meu marido o abrigou em nossa casa, o colocou em nossa casa para agora ele querer abusar de mim. Nossa, gente, ela se fazendo de vítima. Eu consigo imaginar essa cena. Inclusive, conheço algumas pessoas que
são capazes de fazer uma cena assim bem parecida. Mas vamos à história. E quando Potifar chega mais tarde, ela conta a mesma história e pega ali os empregados de testemunha que realmente José saiu correndo da casa e que ela ficou com a túnica. E a túnica é a prova que José tentou abusar dela. Furioso, Potifar manda José para cadeia. Ele poderia ter matado? Poderia. Vamos abrir um parênteses aqui para me comentar uma coisa. Potifar manda José para a cadeia. Mas Potifar não deveria ser um homem pacífico, já que ele era general da guarda real. Imagina comigo, um homem que está acostumado com guerras, um homem que comanda um exército, ele não tem uma característica muito forte de ser brando, de ser calmo, de apaziguar as situações. Tem mais sangue aí na veia fervendo para poder exercer esse cargo aí. Mesmo assim, ele não perdeu a cabeça e não quis matar José, até porque ele poderia. Porque venhamos e convenhamos que ele estaria lavando a honra dele, já que José tentou abusar da sua esposa. Então seria compreensível que o mínimo que ele fizesse foi matar José. Na verdade, ele não mata. Ele manda José para a cadeia. E sabendo que com certeza José iria morrer lá. Por quê? Porque não era uma cadeia de se passar um tempo. Era uma cadeia que se entrava vivo e se só saía quando morresse. Então você ficava nessa cadeia até morrer. Porém, ele não teve coragem de matar José. Fica aí o questionamento para vocês. Por que será que ele não teve coragem? Já que ele tinha motivo suficiente para isso, se é que de fato ele acreditou que José estava tentando abusar da sua mulher. Imagino eu que José vai para essa cadeia já pensando que ele vai morrer lá, que ele vai ser esquecido, que não há o que fazer. Então, só resta esperar e aceitar a situação, enfim. Porém, o tempo passa, José naquela cadeia, e José começa a se destacar naquela cadeia, tomando também a liderança e melhorando aquele lugar. José fica abaixo ali do carcereiro somente, mas ele muda toda a estrutura da cadeia, porque a cadeia que a Bíblia descreve era como se fosse uma cadeia que os presos tinham que trabalhar. Então José melhora todo o sistema de trabalho, a alimentação desses presos para que eles possam produzir mais e produzir com mais qualidade. E ele fica ali abaixo somente da autoridade do carcereiro, porque ele manda em tudo, ele se destaca como líder. E diga-se de passagem que a liderança de José não era uma liderança imposta. O que isso quer dizer? Não era alguém que chegava e falava assim, olha, vocês vão ter que obedecer José, porque agora ele é quem governa aqui. Não, era uma liderança conquistada. José, todos os lugares que José passava, ele se destacava por ser um líder nato, ele se destacava por tomar a frente, por dar o seu melhor, por resolver problemas. E ele não melhorava só ele melhorava ele e o ambiente que ele estava sempre sempre ganhava com José, porque o ambiente que ele estava, as pessoas que estavam ao redor de José sempre ganhavam porque melhorava. Então essa cadeia começou a ficar organizada como nunca antes tinha ficado. Então, mais uma vez, eu imagino que José pode ter se pegado a pensar e lembrar dos seus sonhos que Deus deu para ele ainda na juventude. Pensar, alguns anos se passaram, eu fui vendido como escravo, estou aqui no Egito, achei que Deus queria que eu governasse a casa de Potifar, mas eu acho que não era a casa de Potifar que Deus queria que eu governasse, eu acho que era aqui, a cadeia. Tudo isso que Deus fez foi para me trazer para cá, mas por que governar uma cadeia? José sempre foi excelente em tudo que ele fazia, por isso que ele se destacava com tanta facilidade, mas o maior destaque dele sempre foi porque ele fazia tudo como se estivesse fazendo para Deus. Então não importava se ele estava fazendo para um preso,
para um condenado, para Potifar, para os seus irmãos. Ele sempre fazia as coisas como se estivesse fazendo diretamente para Deus. Aí hoje é sexta-feira e você já começou seu dia pensando no quê? Hoje é sexta-feira, amanhã eu vou ter folga. Então, se aquele patrão chato pedir para me fazer hora extra, certeza que eu não vou fazer, porque hoje é sexta, eu tenho que sair cedo, que eu vou encontrar os amigos, eu vou para um barzinho. Ah, Alessandra, eu não faço o meu melhor no meu trabalho porque eu não ganho bem, porque eu ganho pouco. Vamos parar para refletir nesta sexta-feira. Você é a pessoa que soma nos ambientes, como José, ou você é uma pessoa indiferente, que tanto faz se você esteja ali ou não, que você não vai ser... ninguém vai sentir sua falta, ninguém vai sentir que você não está ali, ninguém vai sentir a sua presença. Conta aqui, qual é o tipo de pessoa que você é? Você é o tipo de pessoa que acha que só vai dar o seu melhor quando você for pro próximo emprego, porque no próximo emprego você vai ganhar mais? Quando você ganhar mais é que você vai fazer o seu melhor no trabalho. Quando eu tiver uma casa melhor é que eu vou arrumar a minha casa. Quando eu tiver dinheiro é que eu vou ser uma pessoa melhor. Quando? O que você está esperando para fazer o seu melhor hoje? José era escravo, estava como escravo, foi vendido pelos irmãos, tinha tudo para se vitimizar e não fazer nada, muito menos o seu melhor. Ele tinha justificativa para não fazer nada. Agora José estava numa situação que estava preso, injustamente, que provavelmente nunca iria sair dali. Detalhe, ele foi preso sem o argumento sequer do julgamento. Ele não teve nem a possibilidade de ser julgado. Até que, um certo dia, José lá na cadeia, chegam 2 presos que vêm direto do palácio. Esses presos vão ficar na cadeia por alguns dias ali para que possam ser julgados, vão ter um julgamento. Então José olha para ali e vê uma oportunidade. Ele pensa, olha, alguém com acesso a Faraó, alguém com acesso ao rei. Se eu conseguir falar com esses presos, se eu conseguir ver se eles têm alguém que estão diretamente no palácio, talvez eu consiga uma audiência. Talvez eu consiga ser julgado e explicar para Faraó que, em primeiro lugar, eu não sou escravo. Eu fui vendido pelos meus irmãos, mas eu nasci livre, eu não nasci escravo. Em segundo lugar, eu estou na cadeia, mas eu estou de uma forma injusta. Eu não abusei de ninguém. Isso sou eu pensando nessas oportunidades. Mas esse daqui já é assunto para o próximo vídeo. Então, vamos fazer o seguinte, já que você está aqui, muito obrigada que você assistiu o vídeo até aqui. Aproveita, se inscreve nesse canal para não perder as próximas partes dessa história, que cada vez vai ficando mais emocionante. Me deixa um like que me ajuda bastante e não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga.